Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Sempre aos domingos nós temos esse nosso encontro e eu estava um pouco afastado por questões de tempo, mas resolvi, com a graça de Deus, continuarmos. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos meditar na palavra de Deus proferida por Jesus Cristo, nosso Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43, onde Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, envia a sua chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos pedindo da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção, da tua inspiração, para que nesta noite nós possamos, ó Pai, meditarmos na tua palavra. Hoje, eu quero falar do Evangelho. Há muita controvérsia hoje por conta do Evangelho. E nós precisamos voltar a folhear, a ler, buscando entender a mensagem do Cristo. Há uma bela música que me tocou. É a música que tem ofendido a muita gente. O Evangelho dos Fariseus, da Aimee Rocha. Ninguém ali não deve ser julgado, a moça. Onde ela está cantando. Quem é ela? Mas o que está em pauta ali naquela música é o conteúdo. Quando Lutero foi chamado ao tribunal e ele foi disputar também, posteriormente, com um teólogo católico chamado John Eck, Lutero citou palavras verdadeiras de um homem que havia sido morto na fogueira como herege, chamado John Huss. E o John Eck disse, mas ele foi considerado pela igreja um herege? Lutero disse, eu não quero saber o que ele foi. Eu não estou falando do Huss, que foi um pré-reformador. Ele disse, eu estou falando do que ele disse, e o que ele disse é verdade. Então, o que se está discutindo, isso é de forma introdutória, no Evangelho dos Fariseus,
Eu sou estudioso das Escrituras há mais de 30 anos. Sou professor de grego, de hebraico. Ensino todo o Velho Testamento e o Novo. Então eu tenho experiência para falar. Eu fiz uma análise da letra, palavra por palavra, e não encontrei nada de errado na letra. Agora, que ela vai incomodar aqueles que enriqueceram às custas da religião, aqueles que buscaram poder às custas da religião. Então, é claro que na igreja brasileira existem pessoas boas, preocupadas com o próximo, que amam, que seguem a Jesus. Mas nós não podemos negar, e eu venho dizendo isso há muitos anos, que nós estamos brincando de casinha. A gente faz culto para nós mesmos, não tem mais o evangelismo para alcançar as pessoas. Quando eu digo não tem mais, eu não estou me referindo a todos, eu estou me referindo à infinita maioria. Mas ainda tem um remanescente. Nós estamos brincando de festinhas, de aniversário, nós estamos brincando de festas chiques em Camboriú, no balneário. Em hotéis, de encontro de pastores, de encontro disso, encontro daquilo, e encontro com Cristo, nada. Então, quando a gente fala de evangelho, a palavra euangelion no grego, ela vem da palavra hebraica bessorá, que é levar uma boa notícia. Então, o evangelho de Jesus é uma boa notícia. Agora, como toda notícia, ela vai ser boa ou má, dependendo de quem recebe e dos interesses em questão. A mensagem do evangelho, ela é boa notícia para quem se vê perdido, para quem leva a sério essa questão de vida eterna, de céu, de inferno, da efemeridade ou do passar breve dessa vida e de se preocupar com a eternidade. Agora, quem está interessado só nessa vida e em questões políticas, ideológicas, não vai ser uma boa nova, é uma boa velha, é uma notícia intragável, é uma notícia que afronta. E aí, Jesus chega e ele diz, ouviste o que foi dito? Porque você vai ver o seguinte, e eu quero dizer, se a Aimee me ouvir, vai em frente, minha filha. Cante. Eu não sei se você vai fazer outras músicas inspiradas como essa, mas eu sei que essa foi boa. E você vai ver os fariseus levantando. Todo mundo que vive à custa do dízimo, e viver à custa do dízimo não é uma coisa errada. A Bíblia diz que o obreiro tem direito ao seu salário. Agora, viver é uma coisa, enriquecer, se tornar um milionário é outra, muito diferente. E essa turma que estava ganhando muito, que cobra para pregar, cobra um absurdo, essa turma está atribulada, porque Deus está mexendo. Eles não confiam em Deus para o seu sustento. Porque quem confia em Deus para o seu sustento sabe que Ele jamais nos desamparará. Então, o evangelho é boa notícia. É bom ou boa. Angelia é nova, é uma notícia. E a boa notícia do evangelho, ela é que eu e você somos pecadores. O evangelho ofende. Seja bem ofendido aqui. Se você quiser, ainda dá tempo de sair. O
evangelho ofende, porque ele diz que nós somos pecadores. Porque ele diz, creia você ou não, que nós estamos caminhando para o inferno. Porque a boa notícia é essa. É uma notícia que tem dois lados. É uma notícia que diz quem somos e o que Deus é. Que diz que eu e você somos pecadores perdidos. E que Deus, através do seu Filho Jesus, morreu em meu lugar, em seu lugar, para que uma vez arrependidos dos nossos pecados e crendo que Jesus pagou a minha conta, eu possa ser atingido, perpassado, alcançado pela infinita, maravilhosa graça de Deus. Então Jesus diz assim, ouviste o que foi dito? Não tem nada de novo debaixo do sol, como diz o sábio. Quando Jesus chega, Deus havia dado a lei. E os judeus, principalmente os fariseus, que era a turma mais radical. Se Jesus viesse hoje, quem mataria ele seriam os religiosos. Não seriam os ateus. Seriam os religiosos que matariam Jesus. Muitas igrejas não o convidariam para pregar. Porque o evangelho dele não bate com o evangelho que está sendo pregado por aí. Mas, assim como só há ladrão, porque há quem compre o roubo, só há o falso evangelho porque existe uma turma que consome esse falso evangelho. Gente que não está interessada em eternidade, gente que não está interessada em alma, gente que não está interessada em mudar o caráter, gente que só quer se dar bem na vida. Gente que quer uma vida facilitada por um ser divino, que venha só para servir de garçom para nós e de resolvedor de problemas. Mas não um Deus que dirija as nossas vidas e que dite nossos passos e que diga o que nós devemos fazer. Esse Deus o povo não quer. Esse é o Deus que eu vos prego. É um Deus que não vive para me servir, que não vive para fazer e para agir de acordo com o que eu acho que ele devia fazer, mas é um Deus que sabe o que faz e é Senhor e não servo. E aí, nos dias de Jesus, a religião instituída, porque tem sempre a turma boa, mas infelizmente a religião instituída, ela se degenera. E aí, nos dias de Jesus, para a gente entender esse texto, os rabinos, os estudiosos judeus, eles pegaram a lei e disseram, mas a lei, eles contaram os mandamentos. Tinha 613. Aí eles dividiram em positivos e negativos. Aqueles que podem e aqueles que não podem. E aí, eles foram interpretando, criando as interpretações. Então, cada rabino criava um conjunto de interpretações que eles chamavam de jugo. Por isso, Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando Jesus está falando em jugo ali, ele está falando no sentido figurado, e não um jugo de animal mesmo, mas um conjunto de doutrinas. Então, o que aconteceu? Cada rabino fazia a sua interpretação. Então, eles diziam assim, a Bíblia diz que não se deve trabalhar no sábado. Aí eles criaram 39 coisas que eram consideradas trabalho. E aí isso era considerado trabalho, então já não era mais o que a Bíblia dizia. Então as pessoas já não iam mais à Bíblia, iam perguntar ao rabino.
E aí, eles disseram, rapaz, a Bíblia diz que é proibido caminhar 1 quilômetro. E aí, quando eles tinham algo do seu interesse, é porque a Bíblia só é Bíblia quando ela só é atendida para muita gente, melhor dizendo, quando ela corrobora com os nossos interesses, com o nosso coração perverso. Mas quando ela contraria, a gente dá um jeito, a gente faz uma interpretação que a gente chama de exegese mirabolante para pular a Bíblia e fazer a Bíblia dizer não o que Deus quis dizer, mas o que nós queremos que ela diga. Porque essa é a essência do falso evangelho. A essência do falso evangelho é substituir o que Deus disse pelo que nós queremos que ele dissesse. A essência do falso evangelho é a substituição do que Deus disse por aquilo que nós gostaríamos que ele dissesse. Então é mais ou menos assim. Deus disse isso. Não acho que deve ser assim. Então eu vou procurar uma interpretação que se adeque, que se encaixe naquilo que eu quero que ele diga, porque eu não aceito o que ele diz. E aí o que acontece? Os rabinos disseram, olha, a Bíblia diz que a Torá, que era a lei e a instrução, a Torá diz que não se pode caminhar a jornada de um sábado, que dava mais ou menos 1 quilômetro. Que isso era errado. Aí eles começaram a perguntar, mas de onde se mede? De onde se mede? Aí uns diziam de casa. Aí eles começaram a estudar. Para que a Bíblia dissesse o que eles querem. Aí disseram, mas onde é a nossa casa? Aí teve alguém que teve a brilhante ideia. Eles querem passar a perna em Deus. O ser humano deseja passar a perna até em Deus. E aí eles disseram, não, a nossa casa é onde está a nossa roupa. E aí, quando a pessoa queria andar mais de uma jornada de um sábado, mais de 1 quilômetro, na sexta-feira, ele ia deixar as suas roupas, como nós dizemos aqui no Ceará, a sua trouxa, a mais de 1 quilômetro. 1 quilômetro mais ou menos, porque ele queria andar mais um segundo quilômetro. Queria passar a perna em Deus. Aí ele, no sábado, ele saía de lá, ia lá para onde ele tinha deixado a roupa. Aí começava a contar dali. Porque onde estava a roupa, segundo eles, era a casa. Aí criou-se o que se chama de lei oral. Lei oral que hoje está num livro chamado Talmud, que é a interpretação dos teólogos judeus. E aí o povo esqueceu da Bíblia. Como hoje. Os pastores que têm a semana toda para estudar a Bíblia que não estudam. Que cobram dízimo, mas que não são cobrados para alimentar o povo de Deus com a palavra exposta, com a exposição da palavra, que pregam palestras, que ficam pegando versículos à toa que vem na sua cabeça, que leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. E tem um monte de gente que fica, glória a Deus, aleluia. Pessoas que estão morrendo de fome espiritual dentro das igrejas. Porque também não estão interessadas em saber de Deus. Porque cada ovelha tem um pastor que merece.
E aí, tinha toda essa cultura. O que, é que a gente faz no sábado? Como é que a gente pode ir para o templo? Aí tinha que tomar banho. Então, os ricos lá tinham um mikvé, que era um tanque, uma banheira dentro de casa. O pobre tinha que tomar banho no açude público, no tanque de Bethesda. O negócio não deu muito certo, não, porque o pessoal foi ali ao invés de ir para o templo. Como é normal. As pessoas sempre ficam no meio do caminho. Sempre tem a casa da irmã fulana para o povo parar. E aí, de tantas coisas que o judeu foi ensinado, Jesus disse assim, ouviste o que foi dito? Jesus não está dizendo está escrito. Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, ele está dizendo, vocês foram ensinados assim. É assim que a turma lá está ensinando a vocês. É assim que a liderança de vocês está ensinando a vocês. É assim que os rabinos, os mestres da lei, estão ensinando a vocês. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo tem em Levítico. Mas não tem. Odiarás o teu inimigo. Jesus está dizendo, olha, foi isso que vocês aprenderam. Porque quando ele quer usar a escritura, ele usa o verbo gegraptai, que quer dizer está escrito. Aqui ele usou o verbo erel, que é o verbo você ouviu falar, que está na sua forma errete. Foi dito, foi ensinado. Você aprendeu assim. Lá na tua igreja, o teu pastor ensinou assim. Aí Jesus diz qual era o ensino. Era o evangelho que eles tinham aprendido. Jesus disse, agora vamos acertar. Porque Jesus não veio para acabar com a lei. Jesus veio corrigir a interpretação errada, equivocada, que tinha tomado de conta de toda a lei e que estava levando muita gente para o inferno. Porque tem muita gente que diz o seguinte, mas pastor, não vamos falar mal dos outros pastores. Não, ninguém está falando mal de pastor nenhum. Nós estamos falando mal do ensino errado, é diferente. Porque se você tem uma medicação para o seu coração, um remédio que a gente chama de remédio para doença crônica, uma medicação contínua, que a pessoa não pode parar de usar, e alguém chega e mexe na composição daquele medicamento, você vai tomar e vai morrer. Por quê? Porque mexeram na composição do seu medicamento. Assim é o evangelho. Tem um monte de gente ouvindo o evangelho que foi mexido, falsificado, diluído, distorcido e que está levando uma multidão para o inferno. Gente que pensa que está seguindo a Jesus quando estão diametralmente opostos a ele. Gente que não resiste uma comparação com o evangelho do Cristo. É isso que Jesus veio fazer, veio colocar o remédio de novo, a medicação verdadeira, corrigir os erros, tirar o que foi acrescentado e purificar. E nós precisamos purificar o evangelho. Então ele disse, vocês ouviram assim, vocês foram ensinados assim. Amem o seu próximo. Isso era maravilhoso. Mas os rabinos, os teólogos da época, eles imaginaram o seguinte. Quem é meu próximo? Meu próximo só pode ser outro judeu. Meu próximo não pode ser um cearense como Gilberto, fortalezense, melhor dizendo. Meu próximo não pode ser um brasileiro. Meu próximo só pode ser um judeu. Então eles estreitaram. Quem é o meu próximo? É por isso que lá na parábola do samaritano, o doutor da lei, o teólogo, chegou para Jesus e disse, mestre, quem é o meu próximo? Ele não podia dizer quem é o meu Deus, então ele disse, quem é o meu próximo?
E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E aí ele chega e diz assim, o próximo foi aquele que ajudou. Jesus enlarguece quem é o meu próximo. E aquele diz assim, amarás o teu próximo. É uma verdade, mas a interpretação era errada. Hoje o que tem de gente citando a Bíblia, mas a interpretação não passa nem sequer perto daquilo que a Bíblia queria dizer. Primeiro, porque ele é exaltado. Porque tem uma falsa espiritualidade. Porque ele diz, o Espírito Santo me revela. Eu não preciso estudar. Eu não estudo com homens. Falsidade, fingimento, hipocrisia, arrogância. Todos nós precisamos aprender com alguém. E aí eles diziam, ame o seu próximo. Mas próximo para ele é quem estava do lado. É igual hoje. Quem é próximo? É a minha família, a turma da minha igreja. E na minha igreja tem uns que não são meu próximo. E se não for evangélico, aí pronto, aí é que não é próximo. E se for de outra instituição religiosa, de outra denominação, aí pronto, o negócio está bagunçado. Hoje, próximo de algumas igrejas é quem é da minha igreja. E, de preferência, quem segue, quem anda no quadrado, na doutrina da minha igreja. Eu fico mordido quando eu ouço o convite assim, venha aprender a doutrina da nossa igreja. Sua igreja não tem doutrina. Sua igreja segue uma doutrina pré-estabelecida por Jesus Cristo e seus apóstolos. E nós simplesmente somos intérpretes desta mensagem. Não podemos acrescentar nem diminuir. E aí Jesus disse, olha, amarás o teu próximo. Mas o próximo de Jesus era muito diferente do próximo do judeu. Quem é teu próximo? O verdadeiro próximo nosso, segundo o cristianismo, o evangelho de Cristo, é qualquer pessoa, independente da raça, do credo, da opção sexual, que precise de ajuda. Porque o próximo, nós queremos ser o próximo. Mas o próximo a receber. Mas Jesus diz, seja o próximo a dar. Quando ele diz assim, olha, qual foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí o fariseu, o doutor da lei, não dizia nem o nome, não dizia nem samaritano, porque samaritano para eles era o cão. Não sei como é que pode religião e ódio. Aí ele disse aquele que ajudou. Jesus, vá você e faça igual o samaritano. Jesus botava para quebrar. Jesus não alisava. Jesus pega um doutor da lei e diz, olha, você tem que imitar o samaritano. Vá você e faça. Hoje Deus nos chama a ajudar o pobre, a levar o evangelho, a estar pregando nos ônibus, no meio das ruas, a não depender de templo, a não depender de templo, nem de microfone. Que Deus levante homens e mulheres que cantam nas praças, que pregam nas praças, que não dependem da religião instituída. Não que eu seja contra. Mas que nós estamos reféns daquilo que foi dito. A pessoa não pode crer diferente. Aqui é assim, tá? Que você chega, aí já tem uma interpretação da Bíblia. E você tem que dizer amém. 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 Se você chega numa igreja calvinista, você não pode ser arminiano. Se você chega numa igreja arminiana, você não pode ser calvinista, porque chega um doutor da lei, um fariseu, e diz, aqui nós cremos assim. Eu não creio no que você crê, rapaz.
Eu creio no que Jesus ensinou e seus apóstolos. Se o que você ensina estiver em consonância, em harmonia com o que Jesus ensinou e seus apóstolos, eu vou crer. Se não estiver, eu vou rejeitar. Seja você apóstolo, pai apóstolo, bispo, papa, seja você o que for. Seu evangelho só tem autoridade se estiver debaixo do evangelho de Cristo. Povo de Deus, aprenda uma coisa. Liderança religiosa só tem autoridade se estiver pregando a palavra de Deus em sinceridade, interpretando corretamente. Se não estiver interpretando corretamente, não tem autoridade. Porque a nossa autoridade é delegada. Jesus passou o evangelho para mim, eu passo ele para você, você passa para outro. Quem falsificar já não tem mais autoridade, já não está mais debaixo. Porque falsificou o evangelho. E nós temos um monte de gente falsificando o evangelho. Uns por ignorância e outros por perversidade. E outros que consomem são aqueles que estão acostumados, que vão procurar a igreja segundo o seu querer. Eles não querem o evangelho. Eles querem uma mensagem que faça cafuné, que resolva seus problemas, que seja o anador, o analgésico espiritual, que acalme, seja o seu diazepam espiritual, que traga relax, paz. Mas o evangelho sacode. O evangelho mexe. O evangelho de Jesus sacode. E odiarás o teu inimigo. Aí não tem isso na Bíblia. Mas muita gente nunca foi nem conferir. Nunca leu. Eles acreditam que tem mesmo isso aqui. Lá no Antigo Testamento, você tem que odiar seu inimigo. Não, isso aqui Jesus está citando, vocês aprenderam assim. Porque os rabinos deduziram. Olha, se Deus está mandando a gente amar o próximo, é porque a gente deve odiar quem não é próximo. Então vamos odiar o gentio. As outras gentes, daí vem o nome gentio. As outras nações. Então, um brasileiro aqui. Então, chinês aqui, americano, não tem vaga não. Não joga no nosso time. Aí eles passaram, o judeu dizia assim, olha, eu só tenho obrigação. Por isso é que o samaritano, por isso é que melhor dizendo, na parábola do samaritano, o doutor da lei, o sacerdote passa por longe. Ele diz, eu vou lá me contaminar com esse homem aí, pode ser que ele esteja morto. A religião diz que se eu estiver morto, eu perco o din-din, eu não posso ir celebrar oficial o culto no templo. Então eu vou ficar imundo. Aí vem o ajudante, né, o levita, e o levita diz, rapaz, se o homem passou, eu também vou passar por longe, porque é isso que a minha religião manda. Porque naquela época você tinha duas maneiras de identificar alguém. Era pela roupa e pela língua que a pessoa falava. Mas aquele homem estava nu, então não dava para identificar pela roupa, porque os bandidos levaram tudo. Nada de novo. Não dava para identificar pela língua, porque ele estava desmaiado, quase morto. Então, o judeu passou, o sacerdote disse, rapaz, não vou chegar perto, vai que ele está morto, aí eu não posso entrar no templo. Tem um monte de gente assim, que está mais preocupado com o templo do que com gente. Que está mais preocupado. A maioria de liderança religiosa, quando chega num lugar, é empossado. Primeira coisa que ele pensa não é ajudar o pobre, não é doutrinar a igreja, é reformar o prédio. Eles estão... A incoerência da incoerência. Eles dizem assim, quando Jesus vier, isso aqui vai ficar. Mas é o que eles mais priorizam. Cuida mais de prédio, de tijolo, do que de gente.
Não está gostando? Sai. Ainda dá tempo. O evangelho ofende. Para pregar o evangelho tem que ser macho. Não estou aqui para agradar você. Estou aqui para dizer o que é verdade. Hoje nós estamos assim, a gente interpreta a Bíblia ao nosso bel prazer. Fulano interpreta, ciclano interpreta. E sai pregando por aí. Porque todo mundo quer pregar, mas ninguém quer estudar. Pouca gente. Quando eu falar aqui, lembre-se, eu sei que em todo lugar existem exceções. Eu estou falando da regra, não das exceções. Existe gente boa, que ama o evangelho, que está estudando. Em toda igreja ainda tem gente boa. Tem gente do bem. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo. Em quem você crê? Você crê nos rabinos? Você crê nos pastores ou você crê em Jesus? Ele disse assim, ó, vocês aprenderam assim, eu digo. Eu vou consertar aqui o negócio. Jesus, eu vim botar ordem na casa. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus está dizendo, ó, comigo o negócio é mais estreito. Comigo o negócio é sério. Ele disse, ao invés de vocês odiarem, amem os vossos inimigos, amem os gentios, amem aqueles que vocês não suportam, que acham que são imundos. Porque se não fosse isso aqui, ninguém nunca teria pregado para mim, nem para você. Mas o evangelho só alcançou o mundo porque os cristãos começaram a amar aqueles que eles aprenderam desde a infância que eram inimigos, que eram imundos, que eram gentinha, que, como eles diziam, eram palhas para aquecerem o forno do inferno. Os judeus diziam assim, que o gentio foi feito como palha para queimar, para aumentar o fogo do inferno. E aí Jesus diz, amai os vossos inimigos. E amar é levar a mensagem do evangelho para eles. Amar é socorrê-los. Amar é corrigir. Amar é dizer a verdade. O amor romantizado que nós temos hoje de nada vale. Aí, e orai pelos que vos perseguem. Jesus está dizendo, olha, depois que vocês mudaram de vida, vocês são perseguidos. Há um autor que eu achei tremendo. Ele diz assim, esconder quando tentar mostrar, e mostrar quando tentar esconder. Porque Jesus diz, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão odiados em todas as nações. Por causa da justiça, isso vai incomodar. Vocês serão honestos em um mundo desonesto. Vocês serão fiéis em um mundo infiéis. Vocês praticarão a justiça em um mundo injusto. Vocês serão luz em um mundo de trevas. Então, Jesus disse, Pai, guarda-os. Porque eles não são do mundo, como eu no mundo não sou. Aí Jesus diz assim, não te peço que os tires do mundo. Não peço que Deus vai tirar você do mundo. Mas que os livre do mal. Então ele diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê? O judeu começou a perseguir os cristãos. Nada de novo. Os fariseus perseguiam os cristãos, perseguiam a Jesus. Os romanos, quando viram que seus negócios estavam ameaçados, porque hoje as pessoas... o negócio está mudado. Hoje a pessoa vai para uma igreja dita cristã, que de cristã não tem nada, e diz, eu mudei, eu tenho empregados, eu estava na falência, eu tenho cheque. Outros vão decretar, agora são os reis do decreto. Tem evangelho para todo gosto. Mas nos dias de Jesus, quando você aceitava Jesus, você perdia o emprego.
Porque você trabalhava num lugar que era uma espécie de cooperativa chamada Kilderis. É. E lá tinha um deus padroeiro que cuidava daquela cooperativa. Então tinha uma festa lá, regada a muito vinho, sexo e tudo que não prestava. Ilicitamente. Porque sexo dentro do casamento é uma maravilha. E aí os cristãos diziam assim, rapaz, e agora? Nós vamos continuar adorando aí o padroeiro? Nós vamos participar da bebedeira, da farra? Mas se a gente sair, a gente perde o emprego. E se a gente for trabalhar só, rapaz, o bicho vai pegar. Porque como é que a gente vai poder competir com essa Kilder? Como é que a gente vai competir com essa turma aí que está tudo já agilizada? Mas os cristãos de verdade saíam, confiando que Deus iria sustentá-los. E eles não tinham lugar para fazer culto, aí eles iam fazer culto nas catacumbas, no cemitério. Um caixão do lado, um caixão do outro. Hoje o pessoal tem medo até quando a luz apaga, quando falta luz. E eles aí faziam culto lá. E ainda tinha que ter um porteiro, mas não era um porteiro desse que tem hoje. Era uma pessoa que ficava de longe para ver se os romanos não vinham para acabar com os irmãos, prendê-los. E muitos eram incendiados, queimados, para iluminar a festa do tal do Nero. Aí eles eram considerados marginais, porque eles se recusavam a adorar uma estátua do imperador, que muita gente, por ignorância, pensa que é televisão. Mas televisão é a imagem da besta. Televisão é do diabo. Não, a minha não é do diabo, a minha é minha, eu comprei, tem uma nota fiscal. Se a sua é do diabo, devolva. E aí naquela época ser cristão era muito difícil, porque o povo dizia, mas cristão é canibal. Porque quando a gente passa no culto deles, a gente ouve dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, comei e bebei. E diziam assim, rapaz, praticam incesto. Porque eles chamavam a esposa de irmã. Essa aqui é a irmã fulana, minha esposa. Aí o povo entendia mal. Porque quando você é mal, você entende tudo errado. E aí Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Ele está dizendo, olha, essa turma aí, tanto judeu como romano, que está perseguindo vocês, orem. E aí aquele escritor diz, esconder quando tentar mostrar, mostrar quando tentar esconder. Porque os discípulos estavam tentados a se esconderem. Jesus disse, vocês vão ser perseguidos. Quem é que quer ser perseguido? Quem é que quer ser perseguido? Por isso muita gente tem tentado adequar o evangelho ao mundo, ao que pensa o mundo, ao que pensa essa sociedade depravada, para não ser perseguido. E aí Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus está dizendo, quando você for tentado a se esconder, brilhe, apareça, dê a cara tapa. Já lá na frente, as pessoas eram tentadas a aparecer, eles tocavam trombeta, e tocavam trombeta de verdade, para chamar os mendigos, para virem, para receberem a cesta e todos serem vistos. Hoje o pessoal tira selfie. Antes era trombeta, não tinha Zap, não tinha as redes sociais. Hoje o pobre da pessoa fica lá na frente e tira selfie. Aí posta lá que a igreja maravilhosa, foi boa, e humilhou aquele coitado que estava desesperado, mas com fome. E aí Jesus diz o seguinte, e orai pelos que vos perseguem. Então lá na frente, aquele povo agora queria aparecer. Então eles oravam nas esquinas, de mãos erguidas. Oh, povo maravilhoso. O povo beijava a mão. Muita gente pensa que fariseu era coisa que não prestava. Fariseu era o melhor que tinha nos dias de Jesus. Por isso Jesus bateu tanto nos fariseus, porque eles eram os melhores que tinha na religião. Se Jesus viesse hoje, ia bater nos evangélicos. Nós é que íamos para a peia.
É? Então, o que acontece? Jesus disse: vocês vão ser tentados igual a esses aí, a orarem do mesmo jeito, a tirarem selfie, a querer aparecer. Vocês vão querer ir para televisão, ter um nome. Aí vocês vão mudar de cargo, vão ser apóstolo, pai apóstolo, bispo. Vocês vão querer cargo, pastor, diácono, missionário. E vocês vão inventar um monte de coisa. Porque vocês querem ser igual ao mundo. Vocês não querem ser simplesmente alguém que faz a obra para Deus. Jesus disse: você, quando quiser orar, entra no teu quarto. Porque lá não tem aplauso. Porque lá não tem o holofote da mídia. Porque lá só tem o Pai. Se seu negócio é com o Pai, então você estará bem. E aí aquele homem, aquele teólogo, diz assim: e esconder quando tentaram mostrar. Então Jesus manda entrar no quarto. Quando a gente é tentado a aparecer. Quando a gente é tentado a aparecer. Então, quando você for tentado a aparecer, quando você quiser que seu nome brilhe, Jesus diz: entra no quarto. Quando você for tentado a se acovardar, Jesus disse: grite do alto do telhado. Resplandeça a sua luz. Aí ele diz assim: orai pelos que vos perseguem. Orai pelos romanos. Porque à medida que você ora por alguém, esse alguém vai sendo transformado. E à medida que você ora por alguém, você vai compreendendo sua fúria, sua cegueira. E você vai sendo tratado. Você ora por alguém. Você diz: Senhor, tenha compaixão daquela pessoa que fez o mal a mim. Aí você começa a pensar: mas Senhor, como é que eu posso pedir para o Senhor ter compaixão se eu não tenho? Então você vai meditando. E você chega um momento que diz assim: Senhor, eu estou sendo hipócrita. Aí a oração vai transformando. Porque oração não muda Deus. Oração muda a nós. Deus não precisa de ninguém. O povo diz que a oração é a chave que move a mão de Deus. Que move a mão de Deus. É errado. Deus age quer oremos ou não. E quando nós oramos, oramos porque precisamos. Porque a oração faz bem a quem ora. Aí ele diz: sabe por quê? Que vocês devem fazer isso? Porque o Pai de vocês não tem acepção. Ele faz com que o seu sol resplandeça sobre maus e bons. E faz com que a sua chuva venha sobre justos e injustos. Jesus está dizendo: sabe o que é? Vocês, judeus aí, criaram departamentos. Vocês criaram quem é de Deus e quem é do diabo. Vocês se julgam os bonzinhos, os de Deus, os meninos do céu. Basileia tuteu, os meninos do reino de Deus. Tó, tequinon, basileia tuteu. As crianças, os bebês do reino de Deus. E aí Jesus diz: mas vocês estão agindo diferente. O judeu está agindo diferente do pai, porque ele ama quem o ama. E Jesus diz: o que você quer ganhar amando quem ama? Ele se a prostituta? Ama quem a ama. Se você chegar para uma pessoa, por mais malvada que ela seja, gente boa, gosto de você, estou orando por você, ele vai adorar você. Mas se você tocar nos calos dele, ele vai te odiar. Jesus disse: se você amar, saudar, cumprimentar só aquele que te cumprimenta, que recompensa você terá? Os políticos desonestos, ele diz, da época eram os cobradores de impostos, que roubavam, eram ímpios. Jesus disse: eles fazem as mesmas coisas. Então, o cristianismo falso, cristianismo de fariseu, é o cristianismo que só ama quem nos ama. É o cristianismo que só ama por interesse. Quem pode nos dar, quem pode nos abençoar.
É o cristianismo onde a gente quer patente, onde a gente quer cargo, onde a gente não quer sofrer, onde a gente quer ser elitizado, onde a gente quer viver uma vida confortável com um Deus garçom que nos sirva a hora que a gente precisa. Mas o evangelho de Jesus não. Jesus disse: vocês aprenderam assim, eu ensino de outro jeito. E a pergunta é: que evangelho você está seguindo? O evangelho de Jesus que disse: olha, eu porém vos digo. Você está lendo a Bíblia? Está seguindo o evangelho de Jesus? Ou está perdendo seu tempo? E se amai os que vos odeiam. Orai pelos que os perseguem, para que vocês se tornem filhos de Deus. Ele disse: vocês só vão ser filhos de Deus não é quando vocês entrarem numa igreja protestante, nem católica. Vocês vão se tornar filhos de Deus quando vocês aprenderem a agir diferente do mundo. O mundo ama quem o ama. Ora por quem ora por ele. Mas vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que amar quem odeia vocês. E orar por aquele que persegue vocês. Aí vocês vão ser transformados. Vocês vão ser filhos de Deus. Aí ele diz: por quê? Sabe por quê? Porque o Pai faz seu sol brilhar. Porque o sol de Deus não vem só sobre a casa do pastor, do apóstolo. Não. Vem sobre a casa do ateu, do satanista. Esse é o Deus do Evangelho de Jesus. Ele dizia: a chuva vem sobre justos e injustos. E aí ele diz assim: porque se amardes que vos amam, que recompensa tens? O que você quer? É normal, é o que o mundo faz. E se saudade somente os vossos irmãos, tem gente que diz assim: a paz do Senhor para os irmãos e uma boa noite de salvação para quem não é crente. Onde é que você aprendeu isso? Onde é que você tirou essa heresia? Dá a paz do Senhor a alguém, aí a pessoa diz: não, eu não sou crente não. Eu diz: então desculpe. Jesus não disse. Ele disse: onde vocês chegarem, saúdem com a paz. Se naquela casa você é um filho da paz, fica lá. Se não tiver, volta para você. Não se perde. Aprenda a ler o Evangelho. Você que me ouve hoje, vai me ouvir. Deixe de ter guru. Deixe de ter guia espiritual, mentor espiritual. E vá para a Bíblia. E vá para Jesus. E confronte todos os ensinos que chegam à sua cabeça, que passem pelo crivo do ensino do mestre Galileu, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: os gentios não fazem a mesma coisa? Ele disse: aqueles que vocês chamam de pagãos não fazem a mesma coisa? O que vocês querem ganhar sendo iguais aos outros? Vocês têm que ser diferentes, não esquisito. Tem um monte de gente que tem um cabelo esquisito, uma roupa esquisita, uma maneira de falar esquisita, mas a vida é igual a do mundo. Pensa como o mundo, age como o mundo, é um mundano esquisito. Só ficou esquisito. E aí Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. O que é perfeito aqui? É ser imparcial. É amar sem esperar ser amado. É dar sem esperar receber. Deus não manda chuva na casa do ímpio esperando gratidão. Ele manda porque ele precisa. E eu e você precisamos agir como Deus. E Deus vai nos recompensar. E a pergunta é, para terminar: que evangelho você segue? Você que está me ouvindo que não é cristão ainda, eu faço um apelo a você hoje. Se arrependa e se volte para o Evangelho do Cristo. A mensagem de que ele morreu na cruz para salvar sua alma. Você está perdido.
perdida. Se você não se converteu a Cristo, o verdadeiro Cristo, você está perdido, perdida. E precisa hoje à noite, desesperadamente, ser achado. E Jesus quer encontrar com você, onde você estiver. Se você está num lugar de prostituição, se você está numa calçada, onde você estiver. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Então invoque a Jesus. Diga, Jesus, me salva, me perdoa. Transforma minha vida. Clame a Ele. E você que é crente, mas é um crente meia boca. É um crente que ainda tem os seus mentores, que ainda aprende com os outros e não compara com o ensino de Jesus, e que está léguas e léguas distante do Mestre. Mas você é sincero. Você vai se voltar para Deus hoje. E Ele vai te ouvir. Que Deus abençoe sua vida. Onde você estiver, hoje, clame a Deus e peça a Ele que perdoe seus pecados. Salve sua alma. Diga que você crê em Jesus e que você quer conhecer esse evangelho, essa boa notícia. A boa notícia é, você é pecador. Isso impacta. Ninguém gosta de ouvir. Você está condenado. Você é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Mas Deus, em sua riqueza, quer te perdoar e te salvar. Porque Jesus morreu na cruz, no meu lugar e no teu lugar, para que, crendo, tenhamos a vida eterna. Então, creia hoje. Receba Jesus como seu Senhor e tenha a vida eterna. Até o próximo domingo. Fique com Deus. Aqui fica o pastor Gilberto Rebouças. Em nome de Jesus, vamos terminar mais uma live do domingo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.